vida foi uma procura, com a alma cheia de angústia, eu chorava tanto, e tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quando desvendando a verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento, foi ferido e também humilhado, por amor ele sofreu calado todos os momentos. A realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda amou meu rosto, e pra isso eu sei que só Jesus dará solução. Então, queima Jesus, queima, queima toda a amargura, limpa Jesus, deixe a minha alma pura. Toca Jesus, toca, toca fogo no meu ser, com teu amor me surpreenda, quero sentir sua presença, no teu abraço me envolver. Oh, aleluia! Que possamos nascer de novo. Meu Deus, obrigado, Senhor. Oh, glória a Jesus. Nos transforma, Senhor. Tira coisa que a gente não provém de ti, aleluia. Na realidade o que eu queria era nascer de novo. Pede pra ele. Apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda param no meu rosto, e pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, queima Jesus, queima, queima toda a amargura, limpa Jesus, deixe a minha alma pura. Toca Jesus, toca, toca fogo no meu ser, com teu amor me surpreenda, quero sentir sua presença, nos teus abraços me envolver. Aleluia, louvado seja Deus. Glorificado é o santo e bendito de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, oportunidade de nós. Deus e glória. Glórias a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Querido, também eu vou mostrar o louvor do Senhor. Graças a Deus, como eu sempre falo, a gente não é cantor, é adorador. Glórias a Deus. Vamos ver se a gente lembra da letra, né? Glórias a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor. Vamos exaltar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Os irmãos não estão proibidos da glória a Deus. Quanto mais glória a Deus você dá, mais fogo do céu cai, né? Glórias a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, Rei da glória.
Glórias a Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Deus. Aleluia. Glórias a Deus, glória a Jesus. Vamos aí adorar o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Funcionei para Deus, glória a Deus. Estou te vendo diferente, seu semblante já mudou. O seu rosto é de alguém que o mundo diz amor. Está parado no caminho, não tem forças para andar. E o que resta é uma lágrima no seu olhar. Já tentou desabafar, mas ninguém quis entender. Mergulhado no fracasso, ninguém abre os braços para te receber. Porta já não abre mais, tudo está chegando ao fim. Mas eu te ofereço alguém que prazer não tem de te ver assim. Só Jesus pra te ouvir, pra te amar, te fazer sorrir, solução pra clarear a sua vida. Só Jesus, como cego, sua fonte em meio ao deserto, esse escuro. Jesus é a porta de saída. Não existe outra pessoa a não ser Jesus na nossa vida, porque Ele é a nossa saída. Escuta só. Aleluia. Já tentou desabafar, mas ninguém quis entender. Mergulhado no fracasso, ninguém abre os braços para te receber. Porta já não abre mais, tudo está chegando ao fim. Mas eu te ofereço alguém que prazer não tem de te ver assim. Só Jesus pra te ouvir, pra te amar, te fazer sorrir, solução pra clarear a sua vida. Só Jesus, como cego, sua fonte em meio ao deserto, nesse escuro. Ele é porta de saída. Só Jesus pra te ouvir, pra te amar, te fazer sorrir, solução pra clarear a sua vida. Só Jesus, como cego, sua fonte em meio ao deserto, esse escuro. Jesus é a porta de saída. Oh, glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, peço por gentileza para você ficar de pé, por gentileza. Estaremos fazendo uma oração. Quero convidar a senhora irmã Renata, irmã Deus, minha esposa, para estar ministrando uma palavra aos nossos corações. E que você possa abrir o coração, igreja. Aleluia. Vamos aí, aleluia, orar pela casa do Senhor. Mas a Deus, quero convidar a senhora irmã Isabel para estar fazendo essa oração pela serva do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Glórias a Deus, glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, damos mais uma vez, chegamos à tua presença, Senhor. Deus, aqui está a tua terra, Senhor Deus. Usa ela com poder, com glória, Senhor, nessa noite, para trazer a tua palavra viva, poderosa, eficaz aos nossos corações, que estamos sedentos, Senhor. Eu ouvi a tua palavra, que é o nosso alimento, Senhor, que vem direto do céu aos nossos corações, Senhor.
em nome de Jesus. Fala aos nossos corações, Espírito Santo. Abre o nosso entendimento para nós entender a tua santa palavra, meu Deus. É essa oração da tua igreja, agradece em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos ler uma passagem muito conhecida da palavra de Deus. Se encontra no Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, do livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Os abençoe. Aleluia. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Aleluia. Meu Deus, obrigado, Senhor Deus. Amém? Amém. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Os irmãos podem sentar, amém? Aleluia, Jesus. É uma palavra muito conhecida da igreja. E é uma verdade que infelizmente não tem sido mais ministrada aos corações, principalmente daqueles que aceitam o Senhor Jesus, né? Hoje temos um evangelho em que se prega, vem como está e permaneça como está. O importante é você estar dentro da igreja. Adianta você estar dentro do hospital e não se consultar com o médico? Adianta você ficar sentada ali na recepção do hospital e você não tomar nenhuma medicação e você não mudar as suas atitudes? Tem como a nossa doença ser curada só por estarmos dentro do hospital? Assim, irmãos, é a nossa vida na presença de Deus. Estarmos sentados no banco de uma igreja, se não há mudança, se não há uma consulta diária com o médico, com o nosso amado Espírito Santo, que nos transforma, que nos restaura, permaneceremos da mesma forma. Mas infelizmente, o que muitos procuram é o número, é a quantidade. Muitos acham que o ministério próspero é um ministério cheio. Mas o ministério próspero, irmãos, é aquele que transforma vidas. Porque um consultório cheio de pacientes não indica que aquele médico tem curado ninguém. Cadeiras lotadas de pessoas do hospital não quer dizer que todas aquelas pessoas serão atendidas como deveria. Por isso a gente tira quando precisa ali operar. Às vezes a gente chega ali naquele lugar, está lotado, gente. E muitas vezes as pessoas entram e saem da mesma maneira. Alguns se cansam de esperar e vão embora. Então, temos que nos preocupar não em estarmos dentro da igreja, mas estarmos diante do Senhor. Porque é Ele que nos cura, é Ele que nos restaura. E você vir sábado, domingo, quinta, ou alguns ministérios que tem culto todos os dias, não vai garantir a tua salvação. Verdade. Não vai garantir
e da tua alma estamos diante do médico dos médicos, aquele que pode nos restaurar, aquele que pode nos curar. Por isso que a Bíblia diz que naquele dia haverá muita o quê? Surpresa. Porque glória, muitos que estão na casa do Senhor todos os dias são leprosos. Glória a Deus. Assim como Naamã estava no meio daquele exército, ninguém sabia a doença que ele trazia dentro de si. Por quê? Porque estava escondida debaixo das suas vestes. E às vezes escondemos a nossa doença na alma embaixo das nossas vestes santas. E às vezes quem olha para nós pensa que somos sadios, mas estamos morrendo. Porque a lepra é uma doença que ela ia matando aos poucos. E o pecado também nos mata aos poucos, irmãos. Tanto que às vezes a pessoa nem percebe. É como um câncer que se enraiza e que, dependendo de quão longe são as suas raízes, é impossível de receber a cura, porque já tomou conta do corpo todo, né? Quando as pessoas descobrem o diagnóstico do câncer, tarde demais. E até então, aquela pessoa tinha ouvido o quê? Normal. Ela não sentia nada. E às vezes, por conta de um sintoma atípico, às vezes uma dor de cabeça, às vezes uma dorzinha de barriga, e acha que é algo normal. E então procura o médico. E quando chega naquele lugar que faz os exames, o médico olha para aquela pessoa e diz: o câncer já tomou conta de tudo. Mas ela não tinha uma vida normal. Ela não era aparentemente saudável. E assim é o pecado. Nos olhamos no espelho, as pessoas olham para nós e aparentemente somos pessoas saudáveis. E muitas vezes tem se enraizado por todo o nosso corpo. Oh, então Deus de chega um glória, tempo obrigado, Jesus. em que não haja mais cura para a nossa alma. Porque vai chegar um tempo, irmãos, que o médico dos médicos, aquele que está disposto a nos curar todos os dias, não estará mais disponível. Chegará um tempo em que a igreja será tirada do tempo. E aqueles que ficarem não terão a quem recorrer. É verdade. Então, quando nós lemos essa passagem sobre a porta estreita e pensamos num lugar estreito, num caminho estreito. Num caminho estreito, a gente consegue andar de mão dada com alguém? No caminho estreito, a gente consegue andar muitas bagagens? Dá para andar com uma mala de um lado, uma mala do outro e andar por um caminho estreito? Não dá. E é por isso que o Senhor Jesus, Ele faz essa analogia para as nossas vidas. Porque quando a gente se decide a seguir o Senhor Jesus, às vezes a gente vai ter que soltar a mão de algumas pessoas. Às vezes nós vamos ter que deixar algumas bagagens que outrora para nós era importante carregar aquilo conosco. Talvez precisamos deixar algo que a gente depende daquilo, para dependermos e confiarmos que depois dessa passagem estreita, não mais necessitaremos daquilo que antes de outrora tínhamos que ter conosco o tempo todo. E por que muitas vezes as pessoas não querem entrar por essa porta estreita? Porque elas não querem abrir mão daquilo que elas carregam. Oh, Jesus. Eu deixo isso, eu deixo aquilo, mas esse aqui não. E elas se agarram. E infelizmente não cabe ela e essa bagagem na porta. E às vezes as pessoas preferem não entrar pela porta para não ter que deixar a bagagem do lado de fora. Então é uma passagem, irmãos, de 2 versículos muito simples. Se a gente for ler, é muito claro o que está escrito aqui. Mas é um versículo de verdades grandes, profundas. E que se nós verdadeiramente olharmos para essa palavra como uma receita de remédio, como uma bússola para as nossas vidas, ela vai nos indicar aquilo que precisamos deixar para que possamos caber na porta estreita. Infelizmente, irmãos, por essa porta estreita, a gente não vai poder pegar a mão do filho, do esposo, da mãe, do pai e levar conosco. O que temos que fazer? Ensinar o caminho
para que eles também possam entrar por essa porta. Mas eu e você não vamos poder pegar na mão dele e levar conosco. É sobre isso que essa palavra fala. Aquelas coisas que muitas vezes queremos servir ao Senhor, mas não queremos abrir mão. Quando chegar o momento de entrar por essa porta, teremos que fazer uma escolha. Ou você entra sozinho, ou você fica do lado de fora. Porque há lugares restaurantes, em que é proibido determinadas coisas. Tem lugares, por exemplo, que é proibido a entrada de animais. E aquelas pessoas que costumam passear com seus pets, não vão entrar naquele lugar. Porque para elas é mais importante estar com o seu querido do que entrar naquele lugar. E essa é a pergunta que o Senhor nos faz hoje. O que é mais importante para mim e para você? Permanecer com a nossa bagagem? Permanecer com aquilo que a gente acha que é importante? Ou entrar pela porta sozinhos? E é uma questão Deus de glória. escolha. Não é um bicho de 7 cabeças. É uma escolha. Você não vai arrastar ninguém. E nem vai mandar um tsunami para que você não tenha escolha e tenha que entrar pela porta. A porta está ali. A escolha é nossa. Queremos entrar ou não por essa porta. Assim como essas pessoas que têm os seus pés, pessoas que fumam. Tem lugar que não aceita pessoas que fumam. E aí o que a pessoa faz? Ela vai procurar um lugar que aceite. Vai almoçar no restaurante, tem uma ala que é só para os fumantes. Para não incomodar aqueles que não fumam, que ficam ali dentro. Mas infelizmente, Aleluia! o reino de Deus não é dividido por alas. Não vai ter uma ala, aqui as pessoas que fumam vão poder ficar. Aqui as pessoas que praticam a mentira vão poder ficar. Aqui as pessoas que gostam de bebedice vão poder ficar. Lá no céu não tem isso. É um lugar só. É uma escolha apenas. E a gente precisa decidir o que é mais importante para mim. Passar pela porta, ficar de mão dada, carregar a minha bagagem. Porque enquanto a gente está cocheando entre dois pensamentos, a gente não está entrando pela porta. Nós permanecemos aonde? Do lado de fora. Mesmo sentado no banco da igreja. Infelizmente, você ainda está do lado de fora. Porque você ainda não decidiu entrar pela porta. No livro de Mateus, no capítulo 6, o versículo 21 até o 24, fala a respeito do tesouro. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará o teu coração. Então, se o teu tesouro são as coisas desse mundo, você vai se apegar às coisas desse mundo e nunca vai entrar pela porta estreita. Mas assim como vemos a parábola das 10 virgens, ela vai se fechar. E a hora que ela se fechar, não adianta você mudar de ideia ali. Você já precisa estar dentro. Quando houve o dilúvio, quando começou a chover, quem precisava já estava dentro da arca. A Bíblia diz que Noé fechou a arca por dentro e o Senhor fechou a arca por fora. Porque ele sabia da misericórdia de Noé. E ele sabe daquilo da misericórdia, irmão. Se a gente pudesse, a gente fazia uma filhinha com os rebeldes e arrastava a porta dentro. E levava conosco, se dependesse de mim e de você. E aí quando a porta se fechou, as pessoas bateram. As pessoas se deram conta de onde elas deveriam estar. Mas a porta já estava fechada. E elas não puderam mais entrar. E esse dia vai acontecer. Talvez não seja a porta da igreja. Talvez seja a porta do teu caixão. Depois que aquela portinha ali se fechar, não dá para entrar mais. Não dá para sair. Foi decidido. Tem pessoas que acreditam que vai fazer uma missa, que vai acender uma vela. Mas infelizmente, irmãos,
a sentença foi dada. Meu Deus, aleluia. Porque foi você a pessoa que decidiu. Não foi o Senhor. Deus, ele não lança ninguém no inferno. As pessoas vão para lá porque escolhem não entrar. Como aquelas pessoas que escolheram não entrar na arca. A água veio e levou. Foi Deus que mandou aquelas pessoas? Não. Foi a escolha que elas fizeram. E nós temos uma escolha todos os dias. Glória a Deus, aleluia. Por isso que o Senhor Jesus falou assim, ó, quem quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Uma pessoa carregando uma cruz, dá para segurar na mão de alguém? Uma pessoa carregando uma cruz, dá para levar uma mala junto? É só cruz. É uma caminhada sozinha. A partir do momento que nós decidimos seguir a Jesus, nós estamos sozinhos no meio da multidão. Porque o louvor, o glória, a oração do meu irmão não vai nos salvar. Meu Deus, É individual. Por isso que a porta é estreita. Para que nós possamos entender que passaremos por ela sozinhos. Quando o Senhor Jesus ele chamava os discípulos, eles tinham que deixar tudo para trás. Teve uma vez que queria enterrar lá. O povo tinha morrido. E o que é que Jesus fez? Deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Porque depois de morto não tem mais o que você possa fazer pela pessoa. Depois que a pessoa tombar, não adianta mais você pregar para ela. Não adianta mais você alertar ela. Ela já tombou. Ela não escuta mais. Por isso precisamos fazer enquanto há vida. Porque enquanto há vida, há esperança. glória a Deus, aleluia. Eu creio. E muitas vezes as pessoas não pregam, não falam do amor de Jesus, não dá aquela sacudida que às vezes as pessoas precisam, e quando a pessoa tomba, se agarram naquela esperança. Ai, mas será que na última hora ele não se arrependeu? Mas será que ele não teve tempo de se lembrar de Deus? E você se agarra nessa esperança, porque você sabe que muitas vezes você não fez a sua parte. E você sabe muitas vezes que se a pessoa tombou sem a salvação, parte daquele sangue está nas tuas mãos. Então a gente começa a querer remeter a Deus uma responsabilidade que era nossa. Ah, eu não preguei, mas vai que a graça e a misericórdia de Deus alcançou. Eu não alertei, eu não falei sobre o inferno. Ele tombou, mas quem sabe o Senhor não teve misericórdia. E as pessoas vão se enganando por toda uma vida, achando que o Senhor vai fazer o trabalho que ela deveria ter feito. Então precisamos, irmãos, olharmos para Deus e olharmos para nossas atitudes. E quando a gente pensa nessa palavra, quando a gente pensa sobre a porta estreita, quando o Senhor Jesus ele pregou a sua palavra, quando ele falou sobre o Evangelho, ele sempre falou sobre renúncia, né? Os discípulos, quando eles se dispuseram a seguir a Jesus, as suas famílias ficaram. E eles foram, iam ali visitar, de vez em quando voltavam naquela cidade, mas a maioria deles tinha suas famílias. Então era uma vida de renúncia. Era uma vida de abrir mão daquilo que gostaria para viver o Evangelho de Deus. Porque assim, quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, para a vida do apóstolo Pedro, e a gente ministra sobre esses homens de Deus, e é muito bonito falar sobre eles, né? Sobre tudo que eles fizeram, sobre as grandes viagens que Paulo fez, sobre as vezes que ele foi mordido por uma cobra, sobre as tribulações. Quando a gente fala sobre Paulo e Silas na prisão, que foram chicotados, a gente romantiza muito, né? A gente foca muito ali naquela parte, e aí estremeceu tudo, e caiu as algemas, e todos foram soltos, e a gente começa a romantizar algo que era penoso. Era renúncia.
Quando o apóstolo Paulo se expôs a pregar o evangelho do Senhor, ele já sabia as coisas, porque quando ele foi chamado, o próprio Deus falou para ele: agora te convém sofrer as dores do evangelho. Glória Então a ele Deus. sabia Glória a aquilo que ele iria passar. E era o que? Era uma vida de renúncia. Ele tinha a família dele, ele tinha a profissão dele, ele tinha o lar dele. Então não adianta, irmãos, nós queremos romantizar e achar que era uma bênção, que era só flores, que era só glória. Não, irmãos, era renúncia. O tempo todo, renúncia. Ah, teu filho está doente. Jesus. Tua mãe está doente. Jesus. Baixou o temporal. Jesus. É aniversário. Jesus. Foi uma vida de renúncia, né? E o Senhor nos chamou para isso. E por que hoje em dia as pessoas não querem renunciar? Irmãos, as pessoas preferem ficar do lado de fora do que renunciar às suas bagagens. E não é porque não conhecem, não. A grande maioria conhece, já esteve sentado, já ouviu a palavra de Deus, já sentiu a presença de Deus. Mas aí quando você convida para ver a casa do Senhor, quer trazer as suas bagagens. Só que a porta é estreita. Não cabe a minha bagagem aqui. Não cabe o álcool que eu quero ter no meu corpo aqui. Não cabe a bebedice, não cabe a farra, não cabe a mentira, não cabe o palavrão, não cabe a prostituição. Mas eu quero entrar com essas bagagens. E até entram e ficam. E quando chegar a hora de passar na porta estreita, e aí? Vai entrar ou vai ficar com a bagagem? E muitos preferem, irmãos, ficar com a bagagem. Por quê? Porque aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. É a realidade. Dói? Dói. A gente quer ouvir? Não. Mas é a realidade. Aonde eu tenho prazer é aonde está o meu coração. A partir do momento que vir a casa do Senhor se torna algo duro, algo ruim, algo que as horas não passam, eu quero estar em outro lugar. O teu coração não está aqui. A partir do momento que você ouvir o hino, você lê uma palavra, se torna cansativo, é chato, eu quero fazer outras coisas, eu quero mexer em outras redes sociais. O teu coração não está aqui. O teu coração está lá. Lá é o teu tesouro. Aquele é o teu tesouro. A partir do momento que é uma vida de bagunça, uma vida de mundanismo, uma vida de mudança, uma vida de prostituição é prioridade para mim, o meu coração está lá. Não está aqui, amado. E precisamos pedir ao Senhor todos os dias que abra no nosso coração a necessidade de estar na presença dEle, para que o nosso tesouro não esteja em outro lugar. As pessoas abrem mão da nossa companhia porque o tesouro dela está em outro lugar. E às vezes a gente não se dá conta. Ah, mas não me visita. Ah, mas não vem na minha casa. O tesouro dela está em outro lugar. Dói? Dói. É triste? Sim. Mas é verdade. Aleluia! Eles não querem entrar com a porta. Glória a Deus. Infelizmente, tem muitos lugares alargando a porta. Deus de glória. Alargando a porta da igreja. Mas a porta do céu é estreita. O que adianta, irmão? As pessoas estarem dentro da igreja com as suas bagagens, com o seu pecadinho de estimação, com as suas dependências. Se quando chegar na hora de entrar pela porta, ela é estreita, e a pessoa vai ter que decidir: eu vou ou eu fico? E muitos deles estão algemados e não conseguem soltar.
E aqueles que têm a chave, porque é essa chave aqui, ó, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é ela que liberta, é ela que é a chave, que abre a corrente. E as pessoas estão presas no pecado, e as pessoas não estão usando essa chave para abrir o cadeado de ninguém. Não pregam a palavra de Deus. As pessoas são os bandos das igrejas, acorrentados. E quando soar a trombeta e tiverem que entrar pela porta estreita, não vão conseguir entrar. Estão cheios de bagagens. Estão com o coração em outros lugares, irmãos. E o inimigo, ele não precisa de muita coisa para agir nas nossas vidas. Às vezes é um vídeo, às vezes é um rancorzinho assim desse tamanho. Esses dias eu estava assistindo algo e o rapaz ali trouxe uma ilustração que eu achei muito interessante. Era a história do prego. Diz assim: o homem, ele tinha uma casa muito bonita, mas linda, linda mesmo. E um outro homem queria comprar aquela casa. E aí ele bateu lá na porta dele e falou assim: ó, eu quero comprar a tua casa. E o homem disse: não, mas ela não está à venda. Não, mas deixa eu comprar a tua casa. Não, mas não está à venda, é minha casa. Eu não quero vender para você. Ah, mas essa casa é muito bonita. Eu te dou milhões. Com o dinheiro que eu vou te dar, você compra várias outras casas. Eu quero essa casa. E o homem disse para o outro: não vou te vender na minha casa. E aí ele foi embora. E passou-se alguns dias, ele voltou. Aquele que queria comprar a casa, ele bateu na porta e foi. Aí o meu eu mencionei que bom, eu falei para ele que eu não vou vender a minha casa para ele. E aí eu foi lá e atendeu. Eu já falei para você, eu não vou vender a minha casa. Aí o homem olha para ele e fala assim: tá bom, eu já entendi que você não quer vender a sua casa inteira, mas me deixa colocar um prego naquela parede. E o dono da casa olhou e falou assim: se aí deve ser doido, né? Para que ele quer colocar um prego na minha parede? E esse ofereceu muito dinheiro. Não, eu te dou tanto. Eu falo: por esse valor, só para pregar um prego na parede? Não. O que o prego vai fazer? Deixa esse doido bater um prego aqui na parede. E aí o homem foi lá na parede e pôs o prego bem na sala dele. Preguinho. Quem passava nem percebia aquele prego naquele lugar. E o homem pegou o dinheiro, comprou outras coisas e ficou vivendo feliz. E passaram-se os dias. E passaram-se os dias. Até que novamente o homem bateu na porta dele. Aí ele falou: mas será que esse homem quer colocar mais um prego aqui? E aí o homem: o que você quer? E o homem pegou e entrou na casa dele. E ele: mas eu não te dei autoridade para entrar na minha casa. O que você está fazendo aqui na minha casa? Eu deixei você entrar na minha casa? A casa é sua, mas o prego é meu. E aquele homem, sabe o que ele fez? Ele pendurou uma carniça no prego da casa do outro homem. E o outro homem foi tirar. Não põe a mão aí. Esse prego é meu. A casa é sua, mas o prego é meu. E durante dias e dias, ele vinha e colocava carniça naquele lugar. E a casa daquele homem começou a ficar podre. Podre, que ele não suportava andar dentro daquela casa. E aquela podridão foi tomando conta por causa de um prego. Foi tomando conta da casa dele de uma tal maneira que tudo ficou podre, tudo fedia. E ele não suportava mais ficar ali. E ele foi obrigado o quê? A vender a casa para aquele homem que tinha colocado prego. E o que isso traz para as nossas vidas? O inimigo não precisa da tua casa inteira, amado. Ele só precisa da tua permissão dele colocar um prego. E o que é um prego? É uma coisinha insignificante. Sabe aquele nada a ver? Ah, isso não tem nada a ver. Ah, rapaz, não tem nada a ver, não sou eu mesmo. Ah, é o meu filho, não sou eu. Não, ele não está fazendo a tua casa, é o prego. É o prego. E a partir do momento que você permitir ele entrar e colocar um prego, ele começar a pendurar o que ele quiser, logo toda a tua casa vai estar podre. E sabe quem é que permitiu? Você. Por isso temos que
Cuidado. Cuidado com o que a gente permite. Eu não estou falando da tua casa material, não. Embora ela também, né, faça parte de nós. Estou falando dessa aqui, ó. Cuida o que você permite que entre aqui dentro do teu coração, que entre aqui dentro da tua mente. Às vezes é uma coisinha assim, ó, desse tamanho, mas é só o que ele precisa para acabar com tudo. A fé e o não duvidar é muito tênue nessa linha. A gente crê, mas a gente duvida. É o trequinho. São as raposinhas que vêm sem fazer barulho e quando vem acaba com tudo. Quer ver um enxame de formiga? Já reparou? Às vezes tem uma baratinha morta, uma barata desse tamanho. Não, meu Deus, estou mentindo. Desse tamanho é barata. As formigas é que tu não consegue enxergar. Mas pensa, quando vai de formiga em 5 minutos, consome daquela barata. Não era tão grande? A tua comunhão com Deus às vezes é enorme. É muito grande. Mas ele não precisa de muita coisa. Ele precisa de uma coisinha assim, ó. Desse tamanhozinho. Só um pregozinho lá na parede. E logo ele toma conta de tudo. Então que essa palavra, irmãos, ela venha nos despertar a respeito disso. A respeito do renunciar. A respeito de onde está o nosso coração. A respeito daquilo que a gente permite que entre na nossa vida, que entre na nossa casa espiritual. A respeito de saber quais são as minhas prioridades. E não se enganar. Não fica se enganando. Seja sincero com você mesmo. É o mínimo que você deve a si próprio. Seja sincero. Se examina. E se o teu coração não está verdadeiramente nas coisas de Deus, se tem bagagem aí que não vai passar pela porta, pede para Ele te ajudar. Pede para que o amado Espírito Santo, Ele te ajude a abrir mão dessas coisas. Porque as pessoas têm costume de dizer que a gente não pode fazer nada, né? Aí eu não vou para a igreja não, porque vocês não podem fazer nada. Irmãos, nós somos livres. Eles são presos. Eu me alegro, eu não preciso de bebida, eu não preciso de música alta, eu não preciso de um cigarro, eu não preciso de uma roda de amigos. Eu consigo me alegrar só com a presença de Deus. Eu consigo me alegrar na cozinha da minha casa, lavando a louça, eu e o amado Espírito Santo, e ser cheia. Isso é verdade. Isso é entrar pela porta estreita e não precisar ter nada comigo. Eu não preciso levar nada comigo, porque a minha dependência está no Senhor. É sobre isso que essa palavra fala também. Porque quando você vai pela porta estreita, você não pode levar bagagem. Então, assim, eu vou ter que passar naquela porta como se alguém te convidasse para ir para a casa dele. Aí ele fala assim, ó, irmã Isabel, vai lá para casa, eu vim te buscar de carro, de moto. Então, irmã Isabel, tu não vai poder levar mala, mas tu confia que lá na minha casa vai ter tudo que você precisa? É para isso que ele está te chamando. É para você confiar que você não precisa levar nada e nem ninguém, porque ele vai ter tudo o que você precisa. Porque quando a gente passa pela porta, não dá para levar bagagem, não dá para levar remédio para depressão, para ansiedade, para o diabetes, para a pressão alta, não dá para levar. Só dá para levar o quê? A confiança que temos no Senhor. E é para isso que Ele nos convida. Esse é o convite da porta estreita. Às vezes as pessoas levam para algo ruim. Ai meu Deus, é difícil passar pela porta estreita. Não é. Eu tenho certeza que dependendo da pessoa que tiver convidado, a missionária Isabel, e disser para ela assim, ó, eu venho te buscar de moto. Lá em casa tem tudo que você precisa. Dependendo de quem for a pessoa que fez o convite, ela vai. Ela vai porque ela confia naquele que está convidando. Dependendo de quem for, ela nem chama na moda, não. Fique para lá. E essa confiança que nós precisamos ter no Senhor. De que quando Ele nos chama, de que quando Ele nos convida, vale a pena soltar as mãos. Vale a pena largar as bagagens e entrar pela porta estreita, confiando que Ele vai cuidar de mim e de você. E apresentarmos essa porta estreita, não como algo ruim. Ah, tem que largar
coisas, de muitas outras pessoas, mas Ele só precisa de mim e de você. Os maiores encontros que eu tive com Deus não foi dentro de uma igreja Arabadaçu, dentro de uma igreja amados. A maior vez que eu senti a presença do meu mestre não foi dentro de um templo grande ou um congresso. Foi eu e ele dentro do meu quarto. Foi eu e ele muitas vezes dentro do meu carro indo trabalhar, quando a graça dele me invadiu, porque era dele que eu dependia, era ele que eu necessitava. E quando nós buscamos a presença do Senhor nessa simplicidade, eu não preciso de mais nada, amados. É isso que Ele quer comigo e com você. Quando Ele te convida para vir pela porta estreita, deixa tudo para lá, deixa tudo. Confie em mim. Vem comigo que eu cuido de ti. Essa é a intimidade que o Espírito Santo quer comigo e com você. E é difícil. É simples, mas é tão difícil. É tão difícil a gente abrir mão daquilo que a gente acha. Glória a Deus, aleluia. Abrir mão daquilo que a gente quer ter perto, para estar perto do Mestre. Não é fácil não, irmãos. É muito difícil. Mas quando Ele nos convida, Ele se responsabiliza. Ele nos atrai para a sua presença. Ele nunca, Ele nos deixa sozinhos. Então, que nós possamos entender o convite, né, do Senhor nessa noite, que o nosso coração precisa estar nele, que a nossa dependência precisa estar nele, e que esse convite para passar pela porta estreita tem muito mais a ver com renunciar àquilo que não nos faz bem e dependermos daquele que cuida das nossas vidas, né? Porque os momentos de intimidade com Deus, na maioria das vezes, irmãos, são momentos de solidão. Foi quando ele estava ali naquela caverna sem ninguém, que ele viu a presença do Senhor passar naquele lugar. Foi quando Jacó deitou sobre aquela pedra, que ele chamou de Peniel, que ele teve um encontro real com o Senhor. Foi quando Daniel estava naquela cova que só tinha leões, que ele sentiu o cuidado do mestre, né? E assim é na minha e na tua vida. Às vezes a gente acha que depende de tantas pessoas, que depende de tantas coisas, né? Mas na hora do vamos ver, a gente entende que só precisamos e dependemos do Senhor. Então que nós possamos priorizar passar pela porta estreita, priorizar deixar toda a bagagem lá fora e estar verdadeiramente na presença do Senhor. E que nós possamos entender que estarmos dentro da igreja não indica que estamos prontos a passar pela porta. Amém? E que você possa ficar com essa palavra. Que Deus possa abençoar a minha e a tua vida em nome de Jesus. Aleluia.